Estamos aqui mais esse dia para o Daily Devotions, o devocional diário da B Gravataí. Bem-vindo a todos na paz do Senhor. Você está com a nossa B Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, Pastor Paulo Pereira, compartilhando um pouco daquilo que nós estamos absorvendo na leitura diária do plano de leitura anual. Se 1 Crônicas 24 a 26 trata de registrar muitos nomes, todos daqueles que estão envolvidos com o chamado, a escolha para servir no templo, e Crônicas está mostrando toda a movimentação religiosa, espiritual de Israel. E aqui tratando dos descendentes de Arão, que foram divididos em turnos para servir no templo, e eles... Então aqui começa a listar desde Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, eles morreram, executados até por exercerem um ministério sem nenhum temor e não tiveram filhos. Aí Eleazar e Itamar, sim, tiveram uma descendência e a partir daí eles foram então habilitados para exercer o sacerdócio e eram pessoas muito hábeis para isso, Tinha que haver muito conhecimento, sacrifícios, a ordem, como que poderia usar os elementos, que faziam parte do culto. Enfim, era realmente uma capacidade muito grande. E pela razão de terem muitos sacerdotes, milhares de levitas, então foram lançados sortes para o exercício do ministério no templo. Vocês lembram isso quando aconteceu com Zacarias, aquele que foi o pai de João Batista, o precursor de Jesus, do Messias? Zacarias diz que também, ele caiu na sorte, foi lançado sorte, e para aquele dia que ele foi ao templo e se deu toda aquela revelação, de que ele seria pai, e o filho dele, João Batista, ainda que já numa idade avançada deles, seria também um instrumento de Deus, separado para um serviço para o Senhor. Assim era aqui, As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência. E aí vem a lista de todos que se envolveram, tanto nas áreas dos sacrifícios, na área da música ficou com Asaf, as famílias de Asaf, Emã e Jedutum, e eles eram os que profetizavam, Esses líderes, eles falavam diretamente ao rei. Os seus filhos, enfim, eram então aqueles que eram os músicos, e diz que eram músicos muito habilidosos, E eles profetizavam, significava também salmodiavam, eles ministravam algo muito divino, a atuação deles. Todos que assim faziam, ministravam a música, a adoração no templo, eram homens que estavam sob a direção de seus pais. Aqui tem um princípio, e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas, liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã reportavam diretamente ao rei, e as suas famílias estavam preparadas para cantar diante do Senhor. Veja bem, todos eram 288 no total. Não era pouca gente, era mesmo uma grande orquestra de músicos, cantores, eram músicos talentosos, músicos que foram nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. Muito lindo. Aí vem toda a relação, E também depois a parte dos porteiros, os guardas, da porta da casa do Senhor, que estiveram pelos clãs, Então, dos coraitas,
eles ficaram responsáveis por esta área. A epístola aos Romanos, Paulo continua falando muito sobre a salvação, a revelação, como que Deus considera cada pessoa, e ele usa agora o patriarca Abraão, que de acordo com a humanidade, ele foi o patriarca, o progenitor da nação de Israel. E aí em Abraão se aprende muito, porque Abraão ele foi justificado porque creu, sabe? Ele não creu porque foi circuncidado, ele creu antes de ser circuncidado, e porque ele creu, ele se circuncidou também, e para fazer a separação de um povo. Essa era a ideia da circuncisão também, mas assim que todos que se aproximam de Deus, agora pela fé em Jesus Cristo, também são considerados filhos de Abraão, antes da circuncisão, ou seja, justificados também pela fé em Cristo Jesus. Muito linda essa explicação. Graças a Deus. Concluímos com Provérbios 19, que vai dizer o último, aqui o versículo 16, quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá. Guardar a palavra, ela dá vida a todos que creem. Deus abençoe.